São Pedro e São Paulo, apóstolos. Bem-vindos, irmãos e irmãs, seguidores do Jornal da Cidade. Mais uma vez pedimos licença para levar até você a Santa Missa em seu lar. Hoje celebramos a solenidade de dois grandes apóstolos de Cristo, São Pedro e São Paulo. A Pedro, o Senhor concede as chaves do reino dos céus e o elege para pastorear a Igreja Católica, ser-lhe pedra fundamental e sinal visível de unidade eclesial. Paulo, chamado por Jesus no caminho de Damasco, é o maior missionário da Igreja cristã, apóstolo dos gentios, ambos unidos em Cristo pela missão, pelo martírio, um crucificado, o outro decapitado. Ambos derramam seu sangue em Roma. Para celebrar a Santa Missa em seu lar de hoje, o nosso reverendo padre Frei Simeão Pereira Lima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e misericórdia da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo seja convosco. E com teu Espírito. Quero agradecer a todos os queridos ouvintes que estão nos assistindo através desse meio de comunicação. Quero agradecer também a toda a equipe do TV Jornal da Cidade que nos acolhe. E juntamente comigo hoje o Frei José Neilo. Querida família, querido amigo, você que está em casa, eu convido você neste momento a baixar um pouquinho a sua cabeça, se for possível, ou fechar um pouquinho os seus olhos. Vamos pensar naquilo que nós possamos ter feito que não agradou o coração de Deus, aquilo que não nos fez bem, aquilo que não ajudou o próximo, e vamos implorar a misericórdia de Deus cantando. Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar, tem piedade de nós. Onipotente Deus, que vê todos os corações, conhece todos os desejos, e para quem segredo algum está oculto, purifica os nossos corações, pensamentos, com a inspiração do teu Santo Espírito, para que te amemos com perfeição, e dignamente engrandecemos o teu santo nome, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Quero pedir agora para vocês a misericórdia de Deus, através desse momento do perdão. Todo-Poderoso Deus, que é verdadeiro, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Vamos glorificar a Deus com o canto do Glória. Glória, glória. Cantam tudo seu amor, e na terra homens de paz, Deus merece o louvor. Deus e Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória, glória, anjos do céu, cantam tudo seu amor, o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Oremos. Coloca a sua intenção nesse dia de hoje, nessa missa. Quero colocar aqui os doentes que estão no leito, em hospitais, aqueles que se sentem isolados em suas casas,
os aniversariantes, aqueles que fizeram aniversário nesse mês, todos aqueles que necessitam de uma graça, da saúde, que o bom Deus possa agora acolher nessa oração. O Senhor está aqui. Teu Espírito está conosco. Deus onipotente, que edificaste a tua igreja sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Jesus Cristo mesmo a principal pedra angular, concede que sejamos unidos em espírito por meio do seu ensino, e feitos um santo templo aceitável a teus olhos, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Passemos agora para a liturgia da palavra. Leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo de 1 a 11. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes mandou prender alguns membros da igreja para o maltratar. Assim foi que matou à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, mandou prender Pedro. Eram então os dias de pães sem fermento. Mandou prendê-lo e lançou-o no cárceres, entregando-o à guarda de 4 grupos, de 4 soldados cada um, com a intenção de apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava assim encarcerado na prisão, mas a igreja orava sem cessar por ele a Deus. Ora, quando Herodes estava para apresentar naquela mesma noite, dormia Pedro entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. Os guardas à porta vigiavam o cárcere. De repente, apresentou-se um anjo do Senhor e uma luz brilhou no recinto. Tocando no lado de Pedro, o anjo despertou-o. Levanta-te depressa, disse ele. Caíram-lhe as cadeias às mãos. O anjo ordenou: cinge a calça às tuas sandálias. Ele assim o fez. O anjo acrescentou: cobre-te com a tua capa e segue-me. Pedro saiu e seguiu-o, sem saber se era real o que se fazia por meio do anjo. Julgava estar sonhando. Passaram o primeiro e o segundo posto da guarda. Chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesmo. Saíram e tomaram juntos uma rua. Em seguida, de súbito, o anjo desapareceu. Então Pedro tornou a si e disse: agora vejo que o Senhor mandou verdadeiramente o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, e tudo o que esperava o povo dos judeus. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Prova e vede quão suave é o Senhor. 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 Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Prova e vede quão suave é o Senhor. Prova e vede quão suave é o Senhor. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei
Leitura da carta de São Paulo a Timóteo. Quanto a mim, estou a ponto de ser imolado, e o instante da minha libertação se aproxima. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Resta-me agora receber a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que guardam com amor a sua aparição. Contudo, o Senhor me assistiu e me deu forças, para que, por seu intermédio, a boa mensagem fosse plenamente anunciada e chegasse aos ouvidos de todos os pagãos. Eu fui salvo das fauces do leão. O Senhor me salvará de todo mal e me perseverará para o seu reino celestial. A Ele a glória para toda a eternidade. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. O Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizer que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino do céu. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo que te ligares na terra será desligado no céu. Evangelho do Senhor. Louvado seja o Cristo. Queridos irmãos, queridas irmãs, o coração dessa liturgia faz-se a memória dos apóstolos, Pedro e Paulo. Eles são as duas testemunhas mais marcantes do cristianismo, da origem cujo legado se estende pelos séculos afora. Um era pescador galileu, que se transformou em pescador de seres humanos. O outro, um fariseu fanático, que perseguia os cristãos, que se tornou o apóstolo das nações. Com caminhos e métodos diferentes, como era tão diferente em personalidade e em história de vida, tiveram em comum a paixão por Jesus Cristo, o zelo pelo Evangelho, recebido como prêmio a coroa do martírio. Na primeira leitura de hoje, que se encontra em Atos dos Apóstolos, o autor, que é Lucas, ele quer mostrar que nenhuma força consegue impedir a expansão da palavra de Deus. O texto se inicia com um dado que retrata um momento crítico na vida da comunidade cristã de Jerusalém. A perseguição encabeçada por Herodes, como prisão, tortura e até a morte um dos 12 dos apóstolos, aquele chamado Tiago, que foi escolhido por Jesus. Aos poucos, o autor vai mostrando que há uma conformação dos discípulos à vida de Jesus. Assim como o mestre, os apóstolos, eles são alvo de uma conspiração entre o poder romano e a autoridade judaica. A prisão de Pedro, nos dias dos pães ázimos, ou seja, no período da Páscoa, é o principal indício da intenção do autor de mostrar que há uma correspondência entre o destino dos discípulos e o de Jesus. A oração da igreja por Pedro enquanto estava na prisão evidencia a estima
que a comunidade de Jerusalém, que tinha por ele a confiança dela no Senhor. Como no Evangelho, Lucas já tinha destacado o apreço de Jesus pela oração. E Atos mostra que a igreja é continuadora também dessa prática. E isso é um sinal da fidelidade ao Mestre. A descrição da libertação, do milagre de Pedro, é construída com o uso das diversas imagens, cujo objetivo é mostrar que Deus é verdadeiro protagonista e Senhor da história. Ele propõe 3 ensinamentos fundamentais para a comunidade cristã da época e também para nós hoje. A eficácia da oração comunitária, a proteção de Deus sobre as pessoas que Ele chama para o serviço. Nenhuma força ou poder humano é capaz de impedir a realização do projeto libertador de Deus. A expressão anjo do Senhor significa o próprio Deus. É Ele que liberta o ser humano de todo mal e traz a salvação com as suas obras. Na segunda leitura, que se encontra em 2 Timóteo, o escritor ele retrata a fase final da vida do apóstolo, destacando a consciência tranquila de quem soube dedicar a vida e a causa do Evangelho, ao Evangelho. Com muita serenidade, empregando uma linguagem altamente simbólica, ele relata a sua paixão e experiência de vida cristã. Sua tranquilidade de consciência deriva da certeza de ter guardado a fé. Com isso, quer dizer que o anúncio, o Evangelho de modo integral, que ele não tem nenhuma distorção, foi totalmente fiel ao Senhor, o zelo pela fé que guardou e defendeu de tão grande importância a prática desse Evangelho. Por isso, recorre à linguagem do culto, que significa a consciência do martírio, ou do mártir, que se aproxima a certeza de ter feito da vida um culto agradável a Deus. Ainda a imagem do mundo militar e esportivo. Combati o bom combate, completei a corrida. Enfim, a vida de Paulo foi uma aventura de amor, na qual ele se fez com tudo que foi possível para o Evangelho ser anunciado, podendo contar com a proteção do Senhor em todas as suas circunstâncias da vida, até a morte. Por isso, a conclusão da carta é da vida feita com um hino de louvor a Deus, como deve ser a vida de todos os cristãos. Voltemos agora para o Evangelho. Nesse Evangelho, Mateus, o evangelista, nós vemos a confissão de fé de Pedro. É isso que Mateus quer trazer para nós. A cena transcorre na região da Cesareia de Filipe, no extremo norte da Galileia. Como o próprio nome indica, trata-se de uma cidade imperial, onde o culto ao imperador romano era praticamente imposto ao povo. Logo, a confissão da messianidade de Jesus ali era uma denúncia desmascaradamente da religião imperial. A pergunta de Jesus sobre o que dizem dele, ou seja, do Filho do Homem, não é demonstração de preocupação com a sua imagem pessoal, e sim com a eficácia do anúncio feito pelos seus seguidores. Até então, Jesus tinha realizado muitos sinais no meio do povo, ensinado bastante, mas pouca gente o conhecia verdadeiramente. Muitos o seguiam pela novidade que ele trazia. Uns pelo seu jeito diferente de acolher os mais necessitados e excluídos, outros para se aproveitarem dos sinais realizados. A opinião do povo, conforme a resposta dos discípulos, revela a falta de clareza existente sobre a identidade de Jesus, mas também mostra que ele estava bem conceituado, pois era reconhecido como um grande profeta. De fato, os personagens citados foram grandes profetas, homens que acenderam a esperança da libertação, denunciando e testemunhando. A pergunta sobre o que as outras pessoas dizem a seu respeito foi apenas um pretexto. Na verdade, o que Jesus mais queria saber
era o que os discípulos pensavam da sua pessoa. Por isso, pediu também a opinião deles. O texto diz que Pedro respondeu, afirmando: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Na verdade, essa é a resposta de todo o grupo dos discípulos. A resposta é complexa e profunda. Jesus é Messias, é Filho do Deus vivo. E muito significativo que seja reconhecido como Messias esperado, ou seja, como Cristo, o enviado de Deus para libertar o seu povo e a humanidade inteira. Como circulava muitas imagens de Messias entre o povo, principalmente a de um Messias guerreiro e glorioso, o segundo elemento da resposta de Pedro é de extrema profundidade e importância. Além de definir a qualidade do messianismo de Jesus, essa expressão serve para denunciar a falsidade do culto ao imperador romano, o qual exigia ser reverenciado como filho de uma divindade. Jesus se alegra com a resposta de Pedro e o proclama bem-aventurado, pois percebe que está aberto aos propósitos do Pai, que é quem revela tudo. É isso que torna o apóstolo apto a participar da construção da sua comunidade, a igreja. Ao contrário da antiga religião judaica, que precisava de um templo de pedras, na construção da igreja são necessárias agora pedras vivas. E Pedro é a primeira. Jesus declara que a hostilidade e perseguições, ou seja, o poder do inferno, não conseguirão destruir a sua igreja edificada com as pedras vivas e seguras como Pedro. No final temos a mais significativa declaração de Jesus a Pedro e à comunidade, o que não é propriamente uma delegação de poderes, mas de responsabilidade. A comunidade recebe as chaves do reino dos céus, porque é nela que se faz a experiência da fé e da comunhão profunda com Deus. Qualquer um que professa convictamente a fé em Jesus e vive seu programa de vida, expresso nas bem-aventuranças, tem a chave de acesso ao reino, liga e desliga. É, portanto, a imagem da responsabilidade. Se alguém ficar fora do reino, a causa pode ser a omissão da comunidade. Isso significa que, quando a comunidade cristã vive profundamente o que Jesus ensinou, acontece a comunhão perfeita entre o céu e a terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creia em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Coloquemos neste momento agora as nossas preces. Nesta solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, apresentemos ao Pai as nossas súplicas pela Igreja e pelo mundo inteiro, dizendo com fé e esperança: Por intercessão de São Pedro e São Paulo, aumentai, Senhor, a nossa fé. Pela Santa Igreja fundada sobre Pedro, para que possa, em meio às dificuldades deste mundo, experimentar a força de Cristo, que a todos conduz à salvação, rezemos ao Senhor. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, aumentai, Senhor, a nossa fé. Por todos os líderes cristãos, para que, guiado pela força do Espírito Santo, confirme na fé seus irmãos e sejam sinais radiantes da unidade da Igreja de Jesus Cristo,
rezemos ao Senhor. Pela intercessão de São Pedro e São Paulo, aumentai, Senhor, a nossa fé. Por todos que, a exemplo de São Paulo, anunciam o Evangelho de Jesus, para que ele nos fortaleça na caminhada e nos livre de todo o mal, rezemos ao Senhor. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, aumentai, Senhor, a nossa fé. Por todos os cristãos perseguidos, para que a oração perseverante da Igreja lhes obtenha a paz e a liberdade, rezemos ao Senhor. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, aumentai, Senhor, a nossa fé. Por cada um de nós, reunidos em assembleia, para que saibamos viver em comunidade, na concórdia e na unidade de fé e caridade, rezemos ao Senhor. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, aumentai, Senhor, a nossa fé. Por todos os lares em isolamento social, que nos acolhem todos os domingos na mesma unidade de fé e perseverança, rezemos ao Senhor. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, aumentai, Senhor, a nossa fé. Deus eterno e todo-poderoso, atendei o vosso povo que vos suplica, e confirmando-nos na fé dos apóstolos São Pedro e São Paulo, concede-nos o que humildemente vos pedimos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Passamos para a liturgia da ceia. Vamos agora preparar o ofertório. Quero viver sempre assim, seguindo os teus passos, Senhor, fazendo a tua vontade, me oferecendo a ti, porque para mim o viver é ser de Cristo Jesus, sacrifício de louvor, me entrego a ti, Senhor. Quero viver sempre assim, seguindo teus passos, Senhor, fazendo a tua vontade, me oferecendo a ti, porque para mim o viver é ser de Cristo Jesus, sacrifício de louvor, me entrego a ti, Senhor. Como Pedro e Paulo, eu quero me entregar, cumprir tua vontade, para sempre te adorar. Como Pedro e Paulo, eu quero me entregar, cumprir tua vontade. O Senhor está aqui. Teu Espírito está conosco. Elevemos os nossos corações. Ao Senhor os elevamos. Damos graças ao Senhor nosso Deus. É justo dar-lhes graças e louvores. Pai, rendemos-te a nossa gratidão e o nosso louvor por ter amado, por teu Filho amado, a tua palavra viva, Jesus Cristo, através da qual criaste todas as coisas. Em tua imensa bondade, tu o enviaste para nos salvar. Pelo poder do seu Espírito Santo, ele fez-se humano e como teu Filho, nascido da bem-aventurada Virgem, foi conhecido na terra e veio viver entre nós. Em nosso favor, ele abriu seus braços numa cruz, destruindo a morte, e ao morrer por nós, revelou-nos a ressurreição, ao ressurgir para uma nova vida. Depois da sua ressurreição, enviou os seus apóstolos para pregarem o Evangelho a todas as nações e prometeu estar sempre com eles até o fim dos tempos. Desta forma, ele cumpriu a tua vontade e conquistou um povo santo para ti. Portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a multidão celestial, proclamamos o teu grande e glorioso nome eternamente a
e te louvamos, cantando. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Senhor, Tu és verdadeiro, santo e fonte de toda santidade. Concede que, pelo poder do Teu Espírito Santo e de acordo com a Tua santa vontade, esses Teus dons do pão e do vinho sejam para nós agora o corpo e o sangue de Jesus Cristo, uma vez que Ele, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão, te deu graças. Então Ele partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é meu corpo que é dado por vocês. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice, deu graças, entregou, dizendo aos seus discípulos: bebam todos, este é meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vocês e por muitos para o perdão dos pecados. Façam isso sempre que o beberes em memória de mim. Grande é o mistério da fé. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo voltará. Celebramos agora a memória de sua morte e ressurreição, oferecendo-te ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. Damos-te graças por nos admitires a tua presença e vos servirmos. Recebei, ó Senhor, a oferta do seu povo. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, ser congregados na unidade pelo Espírito Santo. Faça de nós um só corpo e um só no mesmo Espírito. Olha, Senhor, para a tua igreja dispersa pelo mundo inteiro. Faz-nos crescer em amor, todos unidos com nosso patriarca Dom Emanuel Bilico, o nosso arcebispo Dom Sebastião Lima e com aqueles que servem o vosso povo. Que a sua igreja seja sempre lembrada. Lembrai-vos dos falecidos. Aqui coloque o seu ente querido, aquele que já se encontra na ressurreição junto de Deus, para que alcance a misericórdia de Deus e sejam acolhidos no céu, principalmente aqueles que faleceram hoje. Por Jesus e a Virgem Maria, a Mãe da Misericórdia. Dai-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Tenha, Senhor, misericórdia de todos nós, Senhor. Torna-nos dignos de participar da vida eterna, com todos os santos e mártires. Aqui lembramos hoje São Pedro e São Paulo, que ao longo dos séculos obedeceram à tua vontade. Que possamos nós te dar graças em união com eles, e te adorar sempre e te dar glória, mediante seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Concedei-nos conviver com os eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, na unidade do Espírito Santo, sejam-te dados a ti, ó Deus Pai onipotente, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A paz do Senhor esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu. Que a paz possa invadir a sua casa, que a paz do Senhor possa invadir
o seu local de trabalho, que a paz possa invadir agora o nosso Brasil. Jesus, Cordeiro de Deus, tende piedade de nós. Jesus, que carrega os nossos pecados, tenha piedade de nós. Jesus, Redentor do mundo, tende piedade de nós. O pão que repartimos é a nossa comunhão com o corpo de Cristo. O cálice que abençoamos é a nossa comunhão com o sangue do Cristo. Pois nós, embora sendo muitos, somos um só corpo. Os dons de Deus são para o povo de Deus. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Bendito seja aquele que é convidado para a ceia. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de receber-te, mas diz somente uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Só por ti, Jesus, quero me consumir como vela que queima no altar, me consumir de amor. Só em ti, Jesus, quero me derramar como o rio se entrega ao mar, me derramar de amor. Só por ti, Jesus, quero me consumir como vela que queima no altar, me consumir de amor. Só em ti, Jesus, quero me derramar como o rio se entrega ao mar, me derramar de amor. Pois tu és o meu... Oremos. Ó Deus, Pai querido, demos-te graças e louvores porque, estando nós afastados de ti, vieste ao nosso encontro em teu Filho e nos reconduziste ao lar. Pai Todo-Poderoso, demos-te graças por nos teres alimentado com o corpo e o sangue de teu Filho, Jesus Cristo. Através dele te oferecemos as nossas almas e os nossos corpos em sacrifício vivo. Envia-nos ao mundo no poder do teu Espírito, a fim de vivermos e trabalharmos para a tua honra e glória. Amém. Passamos agora para os avisos. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez nós queremos lembrar que esta Santa Missa em seu lar está sendo levada até a sua casa, até a sua residência, todos os domingos, às 10h30. E através do site tvjornaldacidade.com, você pode mandar os seus pedidos de oração, que nós teremos o maior prazer em divulgar em nossas missas.
A todos, nosso muito obrigado, um bom domingo e até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Eu quero chamar o Frei José Neiro aqui novamente. E quero dizer à comunidade, ao querido povo de Deus, a você que está nos assistindo, que nós, eu, Frei Simeão, Frei José Neiro, nós estamos às disposições de vocês. Então, se vocês, alguém se quiser realizar o matrimônio, né, o casamento, se alguém quiser batizar o seu filho, se você quiser um atendimento de confissão, uma orientação também religiosa, nós estamos aqui à sua disposição. No termo dessa missa, vai ser colocado os nossos telefones. Quem quiser entrar em contato conosco para uma visita em sua casa, para uma bênção no seu local de trabalho, claro, com toda a segurança, né? Nós iremos com muito prazer. Certinho. Vamos lá, vamos encerrar. Então. Oração de São Francisco, pedindo a bênção para você e sua família. Se você puder, estenda suas mãos e vamos rezar. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor vos mostre a sua face e compadeça de vós. O Senhor volva o seu rosto para ti e vos dê a paz. Pela intercessão de São Francisco de Assis e hoje em especial São Pedro e São Paulo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Hoje sempre da Igreja pilares, no alicerce do Cristo Senhor. Fiquemos em paz e que o Senhor sempre esteja conosco. A brilhar no celeste esplendor. Feliz São Pedro, do céu cordeiro, na cruz em verso sem seres réu. E tu, São Paulo, doutor da gente,